Tudo bem, minha gente? Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um episódio de Investimento à Beça. Hoje com meu amigo Wilson Nakamura. Tudo bem, Wilson? Tudo bem, Hudson? Como é que você está? Tudo bem, graças a Deus. Um prazer muito grande estar aqui com você novamente. Obrigado. O Wilson já esteve aqui uma ou duas vezes, não me lembro. Já faz muito, muito tempo. O Wilson é um grande amigo mesmo. E eu vou pedir para você se apresentar, Wilson. Porque quem veio ver esse capítulo não necessariamente viu outro, né? Quem é o Wilson Nakamura? Muito bom. Então, meu nome é Wilson Nakamura, eu trabalho na área acadêmica, sou professor de finanças, professor mais especificamente do programa de pós-graduação em administração de empresas do Mackenzie, que é um dos programas mais bem avaliados no Brasil, né, na área de administração. Nós temos lá, inclusive, uma linha de finanças chamada Finanças Estratégicas, que é onde eu estou alocado. E lá no Mackenzie também eu sou professor de alunos de graduação. Enfim, então eu atuo como professor, né, na área acadêmica, sou pesquisador também. Quem atua com pós-graduação obrigatoriamente tem que também fazer pesquisa. E eu faço pesquisa com muito prazer, com muito gosto, né? Acho que você adora, né, Wilson, na Gosto. verdade? Então, atualmente eu estou mais dedicado à área acadêmica, Tá, né? tá. Mas ao longo da minha vida eu trabalhei sempre com finanças, trabalhei principalmente no mundo corporativo, em várias empresas aqui de São Paulo, do Brasil, né? E trabalhei um pouquinho no mercado financeiro Ah, também. também, Wilson. Trabalhei. Bom, na verdade eu trabalhei na Sambras de TVM, Tá, que depois virou Banco Santista tá bom. e que depois acabou sendo vendido, né? Tá, Que era do grupo Bungibor na tá. época. E trabalhei também durante pouco tempo na corretora Magliano, famosa corretora Pô, Magliano. famosa Magriano, saudoso Magriano. Exatamente. Então, eu tive essas duas experiências no mercado E, financeiro. distância. E, na verdade, eu trabalhei, antes de fazer faculdade, eu trabalhei no Banco América do Sul. Olha, lembro dele. Tinha os investimentos antigamente na América do Sul. Isso mesmo. Olha só, Exatamente. que É. coisa isso. Mas quanto tempo já está na vida acadêmica, Wilson? Na vida acadêmica, bom, só no Mackenzie eu trabalho há 33 anos. Comecei lá em 1993. Então, estou lá há 33 anos e eu estou militando na área de pós-graduação em stricto sensu, fazendo pesquisa, inclusive, há 26 anos. Uau! 27 anos, na verdade. 27 anos. Parabéns, hein? E sempre pesquisa nova, né? Estou sempre vendo você, está sempre com uma coisa bacana, né? Sim, sim. A nossa atividade como professor de pós-graduação, stricto sensu, né, envolve muitas tarefas, né, muitas obrigações, mas uma delas, e talvez a principal, é fazer pesquisa. Tá, Então, a tá. gente dedica aí muito tempo, especificamente para fazer E pesquisa. no Brasil não é fácil. É, não vou dizer que em outros países seja muito mais fácil, né? Mas realmente aqui no Brasil Tem uma dificuldade um pouquinho maior. a vida de pesquisador não é fácil. Tá. Porque você, na verdade, tem que, além de fazer pesquisa, tem que dar aula, né? Tem que orientar vários alunos, você tem que cumprir uma série de tarefas administrativas. A gente acaba trabalhando para outras instituições também, participando de bancas, É, enfim, são múltiplas você atividades. mesmo, hoje a gente vem para cá na banca da PUC, né? PUC Minas, né? Exatamente. O PUC Rio, sei lá. PUC-Rio, PUC Rio, né? Então, exatamente. não é fácil, né? Hoje de manhã participei de uma banca do IAG, Escola de Sei, Negócios sei, sei. Da PUC-Rio, né? Sei. Que inclusive é um programa super bem avaliado na CAPES, está com nota 7, né? É, Então, muito hoje de bom. manhã eu participei de uma banca lá, uma banca de doutorado. Olha. Wilson, vem cá, me conta uma coisa. Pensando aqui, vamos pensar num jovem, num estudante. Vida acadêmica é importante? Estudar é importante? Porque outro dia eu ouvi um CFO de uma empresa grande, tá dizendo, não perca seu tempo fazendo MBA. Hoje em dia, com inteligência artificial, a prática é o que vale. Sim. E aí, o que você acha?
Ó, eu começaria, Hudson, me dirigindo a um jovem ou uma jovem que tem seus 13, 14 anos de idade. Eu diria para essa pessoa o seguinte: olha, começa se você já não começou antes, começa a partir desse momento a estudar intensamente. Você está ainda no ensino médio, mas comece aí, né, principalmente a se dedicar fortemente aos estudos, né? Vá às aulas, mas não se contente somente em assistir às aulas. Chega em casa, né, e estuda pelo menos 2, 3 horas por dia, estuda no fim de semana, não precisa estudar o fim de semana inteiro, mas pelo menos também umas 2, 3 horas no sábado, 2, 3 horas no domingo, porque Estudar depois sábado, domingo hoje em dia. Difícil conseguir que a molecada ficar, sabe, 3 horas no sábado, tirar no domingo estudando. Tá difícil hoje em dia, né? mas muitas vezes o jovem e muitos adultos também estão dedicando esse tempo para ficar no celular, né? Fazendo o quê? Se divertindo, né? Não estou dizendo que não vale a pena você se divertir no celular, mas talvez valha a pena você dedicar que seja 2 horas do sábado, 2 horas do domingo para estudar, né? Que a sua profissão enquanto aluno de ensino médio é estudar, né? É Sim. estudante, né? Tá certo? Então você deveria estar principalmente focado nos estudos, muito mais do que qualquer outra coisa, né? E, então, o que eu estou dizendo é o seguinte: você começa lá no ensino médio a se dedicar aos estudos, isso vai te dar uma base boa, para depois você entrar numa boa faculdade, né? Num bom curso superior. E no curso superior também, mais do que nunca, você Qualidade, tem. você fala um bom curso superior, né? Também olhar a qualidade da faculdade também, né? Exatamente, a reputação, né? Então, e no curso superior, logicamente, tem muitos alunos, né, de faculdade que precisam trabalhar durante o dia, e acabam estudando à noite por razões econômicas, né? Vai paciência, né? Aí Tem você que se fazer. vira como pode. Mas aquelas pessoas que puderem, né, que tiverem melhores condições, digamos assim, se estudar de manhã, por exemplo, ou estudar até durante o dia todo, né? Tem muitas faculdades que é meio que período integral, né? Certo. Então, quer dizer, você tem que mergulhar totalmente nos estudos. Esquecer essa história de quero fazer estágio, quero começar a trabalhar, quero ganhar dinheiro. Eu acho que um jovem que está fazendo a faculdade, se tiver condições, o ideal é que ele se dedique totalmente aos estudos. Eu fiz faculdade pública, consegui fazer isso. Na faculdade eu só estudei. Só estudou. Só estudei. Você Mas era estudava faculdade pública, de né? manhã ou à noite? Era integral. Integral? Integral. Então, Ficava lá durante a semana. Tinha a exatamente. segunda e voltava na sexta. Exatamente. Eu também fiz faculdade pública, né? E estudava de manhã, trabalhava à tarde, na verdade. O fato é que eu É, trabalhava à tarde, mas à noite eu estudava. uma dedicação, hein? Obrigatoriamente que eu digo, eu me impunha essa obrigação. Certo, certo, certo. Estudava de manhã, A né? melhor obrigação é que você se impõe, né? Exatamente. Tinha as aulas de manhã, trabalhava à tarde intensamente e à noite eu estudava também intensamente. Tá. Não tinha lazer durante o dia, né? Tá certo? De manhã até à noite era Lazer era final de trabalhando, semana. estudando ou assistindo aula pela manhã, Tá. né? E fim de semana estudando também, porque quem trabalha à tarde talvez não dê conta de estudar tudo que deveria, né? Agora, Então, dando uma resposta um pouco mais objetiva para você, né? Sem dúvida alguma, o melhor conselho a ser dado para qualquer jovem que queira vencer na vida é estudar intensamente, principalmente na época da faculdade. deixa eu fazer uma pergunta. Pegar a argumentação desse grande CEO de uma grande empresa aí, tá? Hoje em dia o mundo muda muito rápido. O que você estudou ontem, hoje já mudou tudo. E tem a Sim. inteligência artificial. Para que estudar, então? Isso é um grande engano, né, de interpretação do que está acontecendo no mundo, né? Ah, por favor, dê a sua visão. Então, na verdade, bom, eu não sou nenhum especialista em inteligência artificial, no uso da E não inteligência precisa ser. artificial, mas até o próprio bom senso, né, nos sugere é que a inteligência artificial, ela não substitui o nosso conhecimento. Nós temos que ter o nosso conhecimento. A inteligência artificial, ela já está fazendo isso, vai fazer isso cada vez mais, ela vai auxiliar o nosso conhecimento, entendeu?
Então, Sim, é um ledo engano a pessoa achar que não precisa estudar, não precisa adquirir conhecimento, porque a inteligência artificial vai suprir as suas necessidades. Isso não vai acontecer nem no futuro mais distante, na minha opinião, pelo menos. sim, sim. É fundamental que a pessoa adquira sólidos conhecimentos, até porque a pessoa que quer explorar melhor as ferramentas de inteligência artificial, ela precisa ter o máximo de conhecimento possível. Quanto mais conhecimento você tem, melhor você Perfeito, explora o potencial da inteligência artificial. perfeito. Se você Isso, não isso souber já o que está acontecendo perguntar, e vai acontecer cada vez mais ao longo do tempo. se você não souber o que perguntar e não tiver capacidade crítica, vem qualquer coisa, né? Exatamente. É saber perguntar e saber interpretar aquilo que a ferramenta Sim, te dá de resposta, né? sim, sim, sim. Senão você também acaba passando para frente ou incorporando para os seus modelos, para as suas análises, dados que não tem nada a ver. Não tem nada a Exatamente. ver. E você não tem a menor capacidade crítica, né? Sim, sim. Vem aquela resposta, você absorve, pum, passa para frente e não tem a menor condição de criticar aquilo, né? Exatamente. Isso é uma condição. Eu concordo plenamente com você, concordo plenamente. Uma coisa que eu queria ver contigo sobre isso, na nossa área aqui, finanças. Sim. O que eu noto muitas vezes? As pessoas, até também, mais uma vez, a inteligência artificial está mudando muita coisa, né? Tem muita conversinha também, né? Hum. Não, porque você pega lá, faz a pergunta lá no chat da vida e tal, sai Sim, tudo. sim. Eu digo, gente, cara, não é bem assim, né? Porque se você não tiver um, um embasamento sólido, bons fundamentos também, sua capacidade de interpretar é muito pequena, né? Sim, Só no balanço lá que ele interpreta. sim. Mas interpreta como? Cada um conhece um pouquinho, tem que conhecer um pouquinho do setor, um pouquinho dos números, tem que ter uma sensibilidade da economia, tem muita coisa. E muita gente, às vezes, que não quer seguir uma carreira em finanças, acha que finanças é pouco importante. Hum. Por que eu vou perder tempo estudando isso? O que você tem para dizer sobre o ensino de finanças nas universidades hoje? É importante para os alunos? Mesmo que você não vá fazer sua carreira em finanças? É fundamental, na verdade. Mais do que importante, eu considero fundamental. Principalmente alunos de administração, de economia, de contabilidade, até mesmo engenharia e outras, direito, né, e outras áreas. É fundamental que o aluno tenha algumas disciplinas de finanças. Ah, eu quero trabalhar com marketing, por exemplo. Mas o conhecimento de finanças vai ser fundamental para que você se torne um profissional mais completo, para que você se torne, né, um executivo com melhores condições de tomar decisões, né? Sim, concordo plenamente, concordo plenamente. Porque no final do dia, as grandes decisões das empresas, elas têm implicações financeiras, têm impacto financeiro principalmente. Então você tem que ter essa noção, né, de qual vai ser o impacto financeiro da decisão que eu estou tomando. Sim, Isso vai ser cobrado de você, né, de alguma maneira. Então, qualquer profissional, independentemente da área que ele queira atuar, na área comercial, na área de produção, na área de logística, até mesmo na área de recursos humanos, ele tem que ter um bom conhecimento de finanças. Não precisa ter um conhecimento de finanças tão profundo quanto um profissional de finanças, um executivo de finanças. Mas ele tem que ter boas noções, não somente de finanças, mas de contabilidade também, né? sim, 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 sim. Concordo plenamente com você. Dificilmente você consegue crescer numa carreira sem ter que um dia ficar discutindo orçamento, né? Sim, Sem ter que aprovar um projeto, e aprovar um projeto significa qual é o VPL? exato. Perguntinha boba, né? Qual é o Sim, VPL? Quais são as exatamente. premissas que você usou? Sim, Conseguir justificar isso, hum, acabou, né? exatamente. Qual é o tiro do projeto? Hum, Né? Não vai a lugar nenhum, né? Se não conseguir explicar direitinho o racional que você seguiu para encontrar aquele número, né? exatamente. Porque o número Exatamente. você bota na planilha sai, mas e aí? Qual foi a premissa? Por quê? No que você está embasado? E a gente sabe, né, Hudson, quem trabalhou em empresas, em qualquer organização, na verdade, que muitas vezes são apresentados belos projetos em excelentes apresentações, em excelentes produções em PowerPoint, né? Mas que na hora que o analista bota os números no Excel ou no papel, você verifica que aquele projeto ele não é viável economicamente. Não fica de pé, né? Ele tem VPL negativo, É. digamos assim, né? E mais se você não souber, passa direto, né? Exatamente. Passa Isso é direto. mais comum de acontecer do que se imagina, né? Aí, E eu gosto de um livro, né, que destaca fortemente
a importância de se desenvolver nas empresas a mentalidade de VPL. Olha, Não dá para você calcular a VPL de toda decisão que você toma, né? Mas você tem que incorporar essa mentalidade de VPL, né? Mesmo que seja intuitivamente, você tem que pensar dessa maneira. Será que essa decisão que eu estou tomando, ela vai agregar ou vai destruir valor para a empresa? Eu tenho que ter, de alguma forma, essa noção. E, logicamente, você só deve tomar as decisões, né, que vão aumentar o valor da empresa, que vão agregar valor para a empresa, que tem um VPL positivo, né? interessante isso, hein? Muito interessante, muito interessante. Puxar um gancho, antes de falar dos nossos amados livros, puxar um gancho seguinte. Como é que você está vendo hoje essa moçada, essa juventude em sala de aula? Eu noto, às vezes, tem muita coisa chamando a atenção, né? As pessoas, é o celular, é a rede social, é não sei o quê. Como é que você está vendo isso hoje? Olha, eu vou te falar o que que é a realidade, o que que é o mundo, o que que é o mundo ideal, né? A realidade é que, em geral, atualmente, né, nas salas de aula de faculdades, o aluno tem a liberdade de usar o celular a qualquer momento que quiser. Em geral, é o que eu percebo, né? Os professores não têm tanta autoridade assim para evitar que o aluno fique usando o celular grande parte da aula. Tá, Essa que é a verdade. É isso que eu observo, pelo menos. Não somente da minha experiência, mas conversando com várias outras pessoas, né? tá. É, essa é a realidade, mas esse é o mundo ideal? Logicamente que não. O que que seria o mundo ideal? Seria a própria instituição, ou pelo menos o professor, ter mais autoridade para estabelecer no início de cada semestre, de cada ano letivo, que seja, estabelecer as regras, né, que vão ser seguidas naquela disciplina, né? Então, se o professor achar fundamental, necessário, ele impõe, né, para os alunos que o uso de celular vai ser proibido. Tá. Mas eu não posso usar o celular sendo que o meu avô está hospitalizado? Não, aí é um caso de exceção, né? Sim, lógico, tem que tratar a Aí exceção eu como conversa exceção. com o professor, ele vai te autorizar a usar o celular a aula inteira, se for Sim, necessário. Mas é um caso de exceção, não é a regra em geral, né? Então, o professor deveria ter essa autoridade, ou a instituição deveria melhor ter instituição, né? ter essa política, né, de dizer o seguinte para o aluno: olha, o uso de celular, como regra geral, é proibido durante a aula, em sala de aula, porque isso atrapalha, né, o processo educacional, digamos assim, né, processo de aprendizado. Agora, tem essa situação de exceção, né, que eventualmente alguém precisa usar o celular durante a aula, né? E tem a situação em que o professor ele está usando um método didático em que o uso do celular Sim, vai ser necessário, né? Vai estar respondendo, né, algumas perguntas lá, resolvendo algum exercício no celular, sim, né, sim, ou sim. no notebook, né, que seja. Então, aí tudo bem, né? O uso do celular é Natural. necessário, é fundamental. É obrigatório você estar Sim, com o sim, celular em sim, sala de sim, aula. sim. Mas enfim, como regra geral, seria bom que os alunos não usassem o celular em Tá, sala de aula. Essa é a tá, tá. minha visão, E o porque interesse. a questão é muito simples, Odson. Nós não somos necessariamente aquelas pessoas que a gente chama de multitarefa, né? Sim, Ou a gente faz bem uma coisa ou faz bem outra coisa. Então, se eu estou lá no celular, mesmo que fazendo alguma coisa importante no celular, eu não vou estar assistindo aula, durante a aula, né? Estou me referindo, sim. né? Tá certo? E, logicamente, se eu estou prestando atenção na aula, eu não vou ter condições de ficar lá manuseando o celular. Então, ou faz uma coisa Mas, ou faz a outra. Então, se eu estou dedicando a maior parte do semestre para ficar no celular durante a aula, eu não estou assistindo a aula. verdade. Não, eu não tenho nem o que falar. Está certíssimo, está certíssimo. E, infelizmente, né, como estudar dá trabalho, tem que Hum, parar a pensar, é muito mais gostoso ficar vendo rede social, né? sim, sim. O cérebro É, fica ali, que maravilha, nada para se preocupar. Enquanto você tem que estar prestando atenção, processando, pensando. sim, sim. Concorrência desleal, né? Exatamente. E tem também uma ilusão, né, de muitos jovens e até adultos,
que confundem informação com conhecimento. Oba. E aí eles ficam lá o dia inteiro no celular, não é vendo o TikTok necessariamente, eles ficam lá se informando, né? Vendo coisas sérias, interessantes no celular, mas se informando. Ele acha que com informação ele vai se tornar um bom profissional. Mas, na verdade, acho que é importante, né, fazer uma distinção entre informação e conhecimento. Informação é importante, sem dúvida alguma. Pessoas bem informadas se valorizam, né, enquanto profissionais em Certo. qualquer área. Mas mais importante que informação é conhecimento. Verdade. Então, o jovem ele precisaria entender que ele precisa primeiro ter conhecimento, até para fazer melhor uso da informação. Verdade, verdade. Até para você poder criticar, ter um filtro em relação à informação e conseguir linkar, montar os quebra-cabeças, né? E tratar a informação, né, nos seus próprios modelos, digamos assim, né, para Sim, tomar melhores decisões, né? sim, não, concordo plenamente, plenamente. Wilson, livros. Como é que Hum. tá? Não, porque vamos lá, eu pequeno parêntese, né? Como é que eu, depois ele vai contar os negócios da propaganda do Posto Atlantique, né? É a melhor biblioteca de finanças do Brasil. Conta aí, Wilson. Então, eu tenho uma biblioteca respeitável, né? Deve estar É a beirando. melhor. É, É. é uma biblioteca muito grande, deve estar beirando os 15 mil volumes, né? Nossa! É, a biblioteca é muito grande, 15 mil? Quando o João você esteve aqui, não era isso, não. ela vem crescendo, né? Então, essa biblioteca, eu moro num apartamento que não é tão grande, né? Dentro do meu apartamento, a biblioteca está distribuída em 2 cômodos, na sala e num dos quartos. Botou aquela estante que é só prateleira. Só Exatamente. prateleira, não tem nada para atrapalhar, não. É livro direto. Ah, Exatamente. Tem um professor amigo meu que uma vez falou, brincando, que eu tenho livros até no banheiro. Isso não é verdade. ainda não. Isso não é verdade. Pelo menos por enquanto. Exatamente. Porque livro e água não combinam muito bem. Mas, enfim, eu tenho um apartamento onde tem bastante livro lá, né? Aí tem um escritório comercial, praticamente, atualmente é dedicado basicamente para guardar outros tantos livros, né? Tá. E tem um terceiro imóvel também onde eu guardo uma grande quantidade de livros. Então, os livros estão espalhados em 3 Nossa. lugares E diferentes. quando você quer um livro que está no escritório, no apartamento, você está em casa assim, puxa, mas aquele livro agora ia ser ótimo. Hum. O que que você faz? Que eu preciso de um livro que está em outro lugar? É, Não, pode até estar no meu apartamento, mas às vezes eu não consigo localizar o livro, que é e muito livro, né? você vai precisar de uma bibliotecária, então, para catalogar isso tudo. Mas já me falaram isso. É. Mas eu gosto de conviver com essa bagunça dos livros, sabe? Os livros não estão devidamente catalogados, estão organizados de uma maneira não muito organizada, na verdade. Então, o que acontece é o seguinte, até é um pouco cômico, né? É. Já aconteceu de eu precisar de um livro que eu tenho certeza que eu tenho, mas eu precisava daquele livro naquele dia ou naquela semana. Dediquei aí algumas horas para procurar o livro, não encontrei, comprei outro. Dedicou algumas horas e não encontrou. Exato. Ah, e aí? Isso acontece para quem tem tanto livro quanto eu tenho. Às vezes E aí você encontrou no dia precisa do livro, seguinte. não encontra o livro facilmente na sua biblioteca, aí você vai lá e compra outro. Aí depois você encontra. Chega em casa com o livro bonitinho, acaba de trabalhar, quando vai guardar, está aqui. Exatamente. Mas tudo bem, para mim, duplicidade de livro é bem-vinda. Ah, não, com certeza. No mínimo, pode doar para alguém que vai dar. É um bom uso, né? No É, mínimo, doa para alguém. poderia ser, mas nesse ponto eu sou um pouco egoísta. Eu tenho alguns livros com mais exemplares do que apenas um. E vem cá, no fim das contas, como é que você faz? Porque eu tenho um problema de ansiedade. Eu É. compro mais livro do que eu consumo Hum, consumir. hum, E aí, você deve ter problema, para você, esse problema deve ser muito maior. sim, E aí é o seguinte, eu fico ansioso, porque eu compro um monte de livro, quero ler e não consigo. sei, Aí sei. fico assim, gente, eu tanto ler aquele livro, aí fico namorando o livro para ler, pego, Sei. começo, não consigo. Como é que você lida com isso? Não, então, você tocou num ponto interessante. A compra de livro, para uma pessoa como eu, provavelmente como você também, é uma compra meio compulsiva, né?
Não sei se eu vou querer usar essa palavra, porque minha mulher vai dizer que eu faço compra compulsiva. Aí você não vai poder rebater. Mas ok, eu entendi o que você quis dizer, vai. Ah, Então, eu realmente eu compro livro assim, às vezes, sem, aparentemente sem muita racionalidade, né? Aparentemente sem muita racionalidade. Mas o que acontece? Eu tenho realmente uma grande quantidade de livros e continuo comprando tá. livros. Aliás, eu queria declarar aqui a minha absoluta preferência por livros físicos, né? Como esse Ah, aqui. tá. Posso até fazer um merchan? Pode falar. Ó, não pedi nada, hein? Como o livro do Hudson aqui que eu tenho já na minha biblioteca, né? Então, eu gosto de livro em papel. É uma coisa muito pessoal minha, nem todo mundo talvez seja como eu, mas eu não consigo fazer uma leitura mais concentrada no celular, Celular é no difícil. computador, no iPad ou coisa do tipo, né? No tablet, né? Para mim tem que ser em papel, É. né? Não, não, livro técnico para mim tem que ser papel. Livro romance e tal, até leio, consigo ler bem no iPad. Exatamente, Mas livro técnico eu não consigo. Eu gosto de pegar, anotar, voltar, e ficar indo e voltando, aí não dá. Para mim não dá. exatamente. Não dá também não. Então, mas só terminando a resposta que eu queria te dar, então eu tenho realmente uma grande quantidade de livros, continuo comprando muitos livros, principalmente livros de finanças, finanças e negócios, né? Tá, Então, eu compro muito livros de negócios de uma forma geral também, né? tá. E então, alguém podia perguntar que se eu não estou gastando demais, né? A resposta que parece ser mais razoável é que sim, né? Mas, na verdade, eu sempre encarei as minhas compras de livro como investimento. Investimento é uma das primeiras lições de finanças, né? Investimento é um gasto que você faz esperando ter retorno, né? E no meu caso, que eu tenho certeza absoluta que o VPL do Ah, meu VPL. investimento em livros é positivo. Eu tenho Puta, certeza que o VPL é positivo por tudo que aconteceu na minha vida profissional e acadêmica, né? Porque se eu sou hoje em dia minimamente um professor valorizado, né? professor muito respeitado, um pilar brasileiro de finanças. A gente batalha aí na vida, né? É, Então, mas se a gente é minimamente respeitado, né, tem, enfim, algum conhecimento, né, que as pessoas reconhecem, foi por causa desses livros, né? Não só dos sim, livros, também tem as revistas técnicas, né, que eu assino também, né, revistas científicas, né? tá. Então, quer dizer, praticamente tudo que eu aprendi na vida foi com outras pessoas, né, escutando outras pessoas, aprendendo com outras pessoas, mas fundamentalmente através dos livros e através dos artigos, né? Certo. Na área acadêmica a gente lê muito artigo também, né? É, sempre Então, se mantendo atualizado, né? quer dizer, sempre que eu tive alguma necessidade de preparar um curso novo, um curso especial, um curso eventualmente mais sofisticado, sempre que eu tive que dar algum tipo de consultoria ou resolver algum problema profissional, né, na minha área de finanças, né, ou na nossa área de finanças, é, dificilmente não tinha na minha casa, quase que à minha mão, né, o recurso necessário para É. resolver as minhas necessidades, atender as minhas necessidades. Por isso que a minha conclusão é que todo esse investimento que eu fiz em livros até hoje estão mais do que pagos. Eu acho também. Deixa eu contar, quando eu fazer o doutorado, já sempre gostei de livro também, como você, né? Como me ajudou? Porque o que acontece? Chegavam, nossa, você sabe como é que é? Tem que fazer paper, tem que fazer trabalho toda semana, tem que não sei o quê. E aí chegava de repente um trabalho. Isso que final, eu estava trabalhando, né? Porque eu trabalhava em mundo corporativo, só me restava o quê? Noite e final de semana, Sim, né? E aí, geralmente eu tinha algum livro em casa era o primeiro, que era aquele startup. Era o sim, start, sim, né? Óbvio, então você tinha que pesquisar mais, ir para artigo, várias coisas. Mas ele, pelo menos, me tirava da escuridão. sim, Eu tinha quase sempre um livro em casa, eu ficava, esse assunto eu já li alguma coisa, eu sei que eu tenho um livro. sim, Esse aqui. Pegava ali, já comecei a entender, já sim, comecei a ter uma ideia, já comecei a montar umas hipóteses na minha cabeça. Pô, hum, já saí do escuro. sim, Agora você começa, depois vai aprofundando com artigos, vai aprofundando com outros livros, mas você sai daqui do V0, sim. mas porque eu tinha um livro.
Chegava lá na segunda-feira já com alguma ideia. Quanta gente ainda estava começando a pensar o que ia, não, porque eu já tinha lido em algum lugar. E tinha um livro lá comigo até hoje, Sim, sim. até aquela data. Exatamente. É isso mesmo. Faz muita diferença, faz muita diferença. Livros. Uma pessoa que está fazendo hoje graduação em finanças, quais são os 3 livros que você diria que são assim, ó? Usa esses livros, vão te ajudar para quase qualquer situação. Canivete Suíço da Finança. Então, você falou graduação em finanças, né? Graduação em, Em graduação, administração, economia, administração, ou economia, mas cursos correlatos, né? está com foco em finanças, Sim, ênfase em sim. finanças. Dentro do campo de negócios e de economia, a área que tem mais livros publicados é a área de finanças, né? Você Tá. pega a área de administração e negócios, pega a área de economia e procura pesquisar na Amazon, por exemplo, você vai verificar que finanças é a área que tem mais livros publicados, Tá. destacadamente em relação a qualquer outra área. Olha que legal. Isso também me estimulou a comprar muito livro na minha vida, né? Eu gosto de finanças, quis sempre aprender mais finanças, né? A demanda era grande, a oferta também. Exatamente. Então, alternativas, né, de compras que não faltavam, né? Então, mas para alunos de graduação que queiram começar a estudar finanças, eu indicaria, por exemplo, o livro do Ross Westerfield e J. Lambie. Ah, É um livro americano traduzido para o português, chamado no Brasil de Administração Financeira. tá. Se não me engano, é a tradução da 10ª edição americana. Em inglês, o livro tem o título de Corporate Finance, né? Tá. Esse é um livro excelente, né? Um livro excelente, um livro que deve ser usado no mundo todo, né? Essa é uma referência. E essa tradução feita para o Brasil não foi apenas uma tradução. O Roberto Lambi, né, professor lá do Sul, do Rio Grande do Sul, né? Ah, da Rio Federal do Rio Grande do Sul, né? Da URGS, né? Isso. Não sei se ele já aposentou ou não, mas enfim. Inclusive, eu o conheci pessoalmente, né? Então, esse livro ele foi adaptado para a realidade brasileira. Então, é um livro americano, mas com adaptações para a realidade brasileira, que às vezes gera um certo desconforto, né? Puxa, eu estou aqui no Brasil lendo um livro americano, mas a realidade do Brasil é um É. pouco Não é diferente. para questão tributária, né? Exatamente. Então, esse livro está adaptado, que é uma grande coisa, né? Tem livros de autores brasileiros também que poderiam ser recomendados. O livro do Assaf Neto, por exemplo, Ah, muito bom, aquele finanças corporativas, né? Finanças Corporativas e Valor. É isso aí. É um livro também que eu recomendo. Eu respeito muito, né, o professor Alexandre Assaf Neto, né? Já estive algumas vezes com ele, né? Tem o livro do Gitman, né, que Esse é um há clássico. décadas no É. Brasil ele é utilizado, né? Livro do Lawrence Gitman. O livro se chama Princípios de Administração Financeira, em português. É um livro muito bom também. Esse livro é um clássico. Então, eu citei esses 3 livros, 3 mas são. Não, tem infinidade, né? tem dezenas de livros, se a gente for pensar em alunos de finanças que querem continuar estudando finanças a nível de pós-graduação, eventualmente até mestrado, doutorado, Se e você. para a vida toda, na verdade, né? Não, ótimo. Não, você mandou 3 livros ótimos, né? Você mandou Hum. 3 livros que pegam assim de A a Z praticamente. Pegam finanças de empresas corporativas, pegam um pouco de investimentos, pegam mercado de capitais. Os livros são bem completos, esses livros, né? Talvez valha a pena dizer, né, que esses livros que eu acabei de citar são livros mais de administração financeira ou finanças corporativas. Mas tem, logicamente, os livros numa vertente mais de investimentos, Quer falar um pouquinho deles mais de também? Mais mercado 3? financeiro. Quer mostrar 2 ou 3 desses também, de exemplo? Bom, de cara eu citaria também do Assaf Neto o livro chamado Mercado Financeiro. Muito bom esse livro. Um livro que vem sendo reeditado, né, há muitos anos, né? Sim. É um livro muito bom, te dá Dá um overview assim, né? uma visão geral do mercado financeiro brasileiro, principalmente, né? Vale a pena para quem quer ter um primeiro contato, né, com finanças de mercado, digamos assim, né? É um livro que eu recomendo. Tem um livro também chamado Mercado de Capitais e Bolsa de Valores, Olha, né? Que é um livro que eu recomendo também para quem quer ter uma visão geral de mercado financeiro. Esse livro são 3 autores,
o professor Sestari, acho que você conhece ele, né? Walter Conheço. Sestari. O outro autor do livro, o Ricardo Rocha, Você é um amigo? nosso amigo, né? E o terceiro autor é o Marcos Pilucci. Não sei Tá, se você conhece ele. conheço também, Pelucci. Então, esse é um livro também que eu recomendo. Se for para falar de investimentos, não é porque eu estou aqui na sua frente, mas agora Olha, é coisa de amigo. esse livro aqui é uma referência, né? Vai se tornar uma referência, porque ele foi lançado não faz muito tempo, né? Foi lançado. Mas eu já falei, né, para o Hudson, falei para outras pessoas que esse livro aqui é o livro mais completo, né, que já foi publicado aqui no Brasil na parte de investimentos. Eu não estou falando isso, viu, pessoal, porque eu estou aqui na frente do Hudson, porque é verdade. Os Né? amigos são generosos. Eu vou usar nas minhas aulas, né? Já Por tenho favor. usado, né, na verdade, né? Sempre que sempre que necessário, né? E só para finalizar, tem um livro do Bode Kenny Marcos, né? Esse é um É um clássico. livro que trata de investimentos, né? De mercado financeiro, mas no contexto norte-americano, mas tem traduções para o português, né? E tem duas versões. Então, uma versão um pouco mais avançada, mais para alunos de MBA, até mestrado e doutorado, né? E tem uma versão mais para alunos de graduação. Se não me engano, a versão para alunos de pós-graduação se chama Fundamentos de Investimento. Eu não me lembro, acho que é isso, né? Fundamento, acho que é fundamento, isso mesmo. Acho que é isso mesmo. Inclusive a editora Bookman, né, que publicou aqui no Brasil. Isso mesmo. Então, só para não ficar citando muitos livros, tem essas obras que eu acabei de mencionar. Né? Cumpriu a cota, cumpriu a cota. Você está indo para o final, ficou um assuntinho com um tempo um pouquinho apertado, mas SAF e mercado de capitais. Você é um especialista em finanças, não sei se dos esportes ou do futebol, acho que é mais do futebol. É. Como é que nós estamos hoje, SAF e mercado de capitais? Você falou que temos aí uma janela de oportunidades? Sim. O que é? Conta aí para gente. Então, para quem não acompanha tanto, né? Por favor, dá uma introdução aí. Rapidamente, né? Para quem não conhece tão bem o mercado do futebol, a indústria do futebol, como é chamada atualmente, né? Bom, primeiro que é uma indústria global, né? E, logicamente, o futebol virou um negócio, né? Podemos até dizer assim, no mundo todo, né? E aqui no Brasil também. O futebol nunca foi encarado como negócio, mas já faz alguns bons anos, pelo menos uma década ou duas, que o futebol vem sendo tratado também como negócio, né? E o que aconteceu mais recentemente é que surgiu uma lei aqui no Brasil, né, a 14193, que permite que o clube de futebol que funcionam, né, funcionam no modelo associativo, se transformassem em clube-empresa, Tá, se transformassem numa SAF, né, como a gente diz atualmente. SAF significa Sociedade Anônima do Futebol. tá. Então, hoje nós temos uma lei aqui no Brasil, né, que foi devidamente aprovada, né, que regulamenta, né, a transformação de um clube de futebol, né, que não visava lucro, numa empresa, né, Tá. numa sociedade anônima, logicamente com fins lucrativos, né? Hum, Então, hoje em dia, nós temos aqui no Brasil vários clubes que já se transformaram em SAF, tá. né? Alguns exemplos que são bastante conhecidos, o Botafogo do Rio, Time do meu filho. exatamente, Botafogo do Rio virou SAF, o Vasco da Gama, lá do Rio de Janeiro, também virou SAF, o Fluminense vai virar SAF, Esse é meu time mesmo, tá? Mas eu não sou não sou um torcedor muito fanático, né? Então, o tricolor das Laranjeiras, né? Laranjeiras, isso mesmo. Então, tende a virar SAF. Que mais? Lá em Minas, né? Cruzeiro é SAF, Atlético Mineiro é SAF, América Mineira é SAF, Fortaleza, lá no Nordeste, é SAF, o Bahia é SAF. Dentre São Paulo, não? o Dos Curitiba é grandes? SAF, né? Dos grandes de São Paulo, não? Aqui em São Paulo, todos os clubes ainda estão no modelo associativo. Tá bom, tá. Quem está mais próximo de virar SAF é o Santos. Tá, Me parece, pelo que a gente lê na mídia, né? tá. São Paulo, Corinthians e Palmeiras nem estão discutindo, né, essa ideia de se transformar em SAF. E talvez, segundo alguns especialistas, haverá clubes aqui no Brasil que nunca virem SAF, que vão conseguir, né, adotar boas práticas de governança e de gestão
mesmo sem virarem SAF. Pode ser, pode ser, Entendeu? pode ser, pode ser. Porque o que muita gente diz é o seguinte: por que é importante virar SAF? Por algumas boas razões, mas talvez a principal delas é que você obrigatoriamente melhora as suas práticas de governança e gestão. Vira a mesma empresa, né? Conselho consultivo, conselho deliberativo, Exatamente, conselho, né? exatamente, Compliance, tudo isso, né? exatamente. Então, bom, mas enfim, mas então tem vários clubes importantes aqui no Brasil que já viraram SAF, outros clubes não tão importantes também que já viraram SAF. E, bom, e a tendência natural é que cada vez nós tenhamos mais SAFs aqui no Brasil, né? Bom, SAF, por enquanto, é uma sociedade por ações, voltada para o futebol especificamente, né? Mas que tem capital fechado, né? Tá. Então, na área de finanças, é sempre importante para nós, né, fazer a distinção entre companhia aberta e companhia fechada. Então, as SAFs que existem no Brasil, por enquanto, são de capital fechado, né? Mas existe sim, não podemos ignorar a possibilidade de, no futuro, talvez não tão distante assim, de algum clube tentar entrar na Bolsa, né? Abrir capital e entrar na Bolsa, fazer um IPO, né? A lei já permite? Ou teria de mudar a lei? E permite, Tá bom, tá. permite. E a CVM, no ano passado, se não me engano, o presidente da CVM no ano passado, João Pedro? o tempo passa tão rápido que eu não sei se foi no ano passado ou até no retrasado, Tá. mas ele se manifestou publicamente dizendo que a CVM é a grande incentivadora aqui no Brasil para que os clubes consigam abrir capital. Tá. Se a CVM está falando isso, né, tá certo? Quem vai discutir, né, da possibilidade de clubes aqui no Brasil até mesmo abrir capital? Então, isso não aconteceu ainda aqui no Brasil, mas existe essa perspectiva. Até o projeto é novo também, né? O projeto é novo. Para uma lei desse porte é novo, né? Exatamente. A lei foi aprovada em 2021, né? Novíssimo. Então, ela tem 5 anos praticamente. E aí as pessoas vão poder ser, por exemplo, só para citar times de grande torcida, Flamengo, Corinthians, se vierem a virar SAF, você vai poder ser sócio de um clube desse. Exatamente. O torcedor vai poder virar acionista do clube que ele ama, né? Que ele torce. É interessante, né, Wilson? Porque você junta o cara que é o sócio com o apaixonado, né? Já começa assim com aquele negócio. Tem demanda, né? Que todo cara vai. A grande chance dele é a pessoa querer virar acionista, né? Exatamente. Uma sim, mas eu sou às vezes convidado, né, para participar de podcasts como esse ou de palestras, etc. Eu até dou aula, né, nessa parte de gestão financeira de clubes, né? E uma coisa que eu digo, né, e muita gente concorda comigo, é que precisa separar a figura do torcedor da figura do investidor. Verdade. Porque, à primeira vista, parece que o investidor de um clube vai ser o torcedor, mas não necessariamente. A gente nunca pode ignorar o fato, né, de que o investidor, embora tenha os aspectos comportamentais, mas ele é racional também. Sim. Né? Tá certo? O investidor, ele quer retorno. Ele não está necessariamente só torcendo para o time dele, entendeu? Sim. Então, eu defendo a ideia de que não necessariamente quem vai ser investidor de um clube é o próprio torcedor. Talvez, sim, com certeza. Não, e talvez nós tenhamos grandes surpresas aí, né? Entendeu? Né? Eu acho que se você pensar num grande time de futebol com potencial, grande torcida, não sei o quê, bem administrado, sim, pode ser excelente negócio. Sim. O torcedor de um clube pode virar acionista de outro. Exatamente. Por que não, né? Exatamente. Por que não? O Corinthians tem um projeto, não é do Corinthians propriamente dito, mas é de um grupo de corintianos que desenvolveram esse projeto, chamado Safiel, né? Inclusive, eu conheço o pessoal, né? E a ideia desse projeto da Safiel, logicamente, é transformar o Corinthians numa SAF, né? Num clube empresa. E aí vai ter 2, 3 ou 4 categorias de acionistas, né? De sócios acionistas. Né? Uma delas, obrigatoriamente, tem que ser corintiano. Uma, 2 ou 3 delas tem que ser corintiano, mas uma delas não precisa ser corintiano. Não, é o reconhecimento de que investidor é investidor, torcedor é torcedor.
Tem que ter demanda pelo papel, né? Vai restringir a demanda. Exatamente. Exatamente. Então pode ser que tenha aí nos próximos anos, na próxima década, aí, uma janela de oportunidade mesmo. Como eu gosto muito de finanças, gosto muito de futebol, gosto muito de futebol, inclusive nessa parte de gestão, né? É um craque, né? Um especialista, né, hoje. Então, para mim seria assim bastante gratificante, né, ver alguns clubes, não necessariamente o meu clube, mas ver outros clubes conseguindo abrir o capital na O bolsa. professor Wilson é palmeirense, só para vocês saberem. Como aqui é uma conversa de finanças, né, principalmente, eu acho que vale a pena, né, dizer aí para o pessoal que está assistindo, né, que quando a gente fala aí de finanças, nós estamos falando aí de criação de valor, né? Tá certo? Sim. Então, o clube de futebol que resolver virar SAF, né? Ele, tudo bem, o clube sempre vai pretender conquistar o máximo de títulos possível, mas ele vai ter que carregar também vamos chamar assim, a obrigação de criar valor também para o Sim. acionista, Não, entendeu? e ganhar campeonato também cria valor, né? É que Hum? não, ganhar campeonato também cria valor, mas Exatamente. não pode ser a qualquer custo, Sim, né? E não é só isso que cria valor, né? exatamente. Só isso que cria valor. Ah, Exatamente. bem. Ô, caro Wilson, infelizmente chegamos ao final. Super rápido. Sempre que você vem aqui, o tempo voa. Bem, gente, obrigado. Wilson, muito obrigado. A conversa foi ótima. Esqueci de perguntar alguma coisa? Não, Deixamos de falar. mas até bom que você tenha esquecido, porque aí você vai se sentir obrigado a me convidar de novo. Obrigado demais, sempre um prazer. Obrigado, Wilson. Foi ótimo. Gente, mais um episódio de Investimento Aberto, hoje com meu grande amigo Wilson Nakamura. Conversa imperdível. E olha só aqui, ó, livro de fundos, hein? Já está na Amazon, já está nas principais livrarias, hein? Abraço.